Bom dia! Mais uma vez estamos iniciando o estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Neste trimestre nós continuamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, utilizamos a revista Realização e hoje nós estaremos conversando sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. É um texto bíblico baseado em Atos, o capítulo 18 até o 18, 23 até o capítulo 21, versículo 19. Durante esse trimestre, então, nós estamos estudando a história da igreja. Assim nasceu a igreja, é o tema do trimestre. O livro de Atos, ele pode ser resumido, o tema do livro de Atos, ele pode ser resumido lá em Atos 1:8, naquele texto da grande comissão, né? Quando é dito que e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vimos que a descida do Espírito Santo e o cumprimento da promessa de Jesus, lá em Atos 2, vai representar um marco muito importante na vida da igreja. A igreja está se tornando, tomando a sua identidade como igreja, a igreja de Jesus Cristo. Era tudo muito novo para os apóstolos daquela época do primeiro século. Nós vemos que iniciou-se, nesse período, iniciou-se uma grande perseguição aos crentes, vou usar essa expressão, né? Aquelas pessoas que acreditavam na mensagem de Jesus como Messias. Então houve uma grande dispersão, como nós estudamos nas lições anteriores. E nós vemos que um dos perseguidores, ferrenho perseguidor, era Saulo de Tarso, que inclusive esteve presente durante o martírio, a morte de Estevão, testemunhou, foi conivente com a morte de Estevão. E ele então, após a morte de Estevão, saiu para uma empreitada, para fazer aquilo que ele considerava como sendo uma missão para ele. Por quê? Por que uma missão? Porque ele, como judeu, ele acreditava que ele perseguindo os judeus convertidos e aquelas pessoas que estavam professando a nossa fé, ele estava fazendo um favor para Deus, porque considerava essa nova realidade, esse novo grupo, que era chamado os do caminho, não existia o nome cristão, então considerava que combater este grupo, essa seita, era uma forma de fazer um favor, estar prestando um favor para Deus. Então um zelo focado no sentido errado. Nós vemos então que a primeira viagem missionária, lá em Atos 13 e 14, ela iniciou na Antioquia da Síria e depois finalizou em Antioquia da Síria. E quem foi nessa viagem, né, foi Paulo, agora já o Saulo de Tarso convertido, transformado num seguidor de Jesus, após um encontro miraculoso com Jesus no caminho de Damasco. Nós vemos então que quem foi nessa primeira viagem foi Paulo, Barnabé e João, também chamado Marcos. Na segunda viagem missionária, iniciou-se também na Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria é uma cidade, um centro muito importante e passou a ser considerado quase como sendo a igreja mãe de Paulo. E havia um grande número de cristãos, de gentios convertidos, judeus convertidos naquela cidade. Então a segunda viagem partiu também de Antioquia e finalizou em Antioquia. Quem foi nessa viagem, então, foi Paulo e Silas, visto que Paulo já não foi mais com Barnabé, eles tiveram um desentendimento, e Barnabé e João, então, acabaram se associando para também fazer uma viagem nesse sentido. O foco de Paulo era ir
revisitando as igrejas que haviam sido criadas na primeira viagem, para confirmar a fé daqueles irmãos. É muito importante essa atitude de Paulo, porque mostra que, além de nós cristãos pregarmos, levarmos o evangelho, tentarmos fundar igreja e tudo mais, nós precisamos dar assistência, nós precisamos estar junto com os novos discípulos para que eles não se percam nesse caminho dessa fé que para eles era nova. Então nós vemos que Paulo foi com Silas e Barnabé foi com João. Lá em Listra, Timóteo foi incorporado ao grupo de Paulo. Então a motivação era confirmar as igrejas criadas na primeira viagem. A terceira viagem, que é o tema da lição de hoje, ela também vai começar em Antioquia da Síria, mas o final dela será em Jerusalém. Ou seja, agora, diferentemente, haverá um desfecho completamente distinto do que aconteceu antes. E então nós vemos que Paulo, na realidade, estava voltando para o início onde tudo começou, e ele estava caminhando, na verdade, para a sua prisão e morte. Embora ele tivesse consciente disso, ele tinha certeza de que ele não iria desviar deste caminho. Então, não há uma menção de companheiros nessa viagem de Paulo, mas nós sabemos que ele não devia estar sozinho. E algo interessante é que o relato do livro de Atos, atribuído ao escritor Lucas, nessa terceira viagem nós vemos que há uma mudança da pessoa verbal para a primeira pessoa do plural. Então, de um certo, a partir do versículo, do capítulo 20, versículos 5, 6, 3, nós vemos exemplos lá que Lucas passa a usar nós, estávamos, fomos, fizemos, vimos, ou seja, passou então da terceira pessoa do singular, que ele, Paulo, foi, não, nós fomos, nós vimos, nós fizemos. Então há fortes indícios de que Lucas estaria com Paulo, pelo menos em parte dessa viagem. Então nós vemos que essa terceira viagem, ela é descrita no livro de Atos a partir do versículo 23 do capítulo de 18. Algo muito interessante que a gente precisa destacar é o seguinte: nós precisamos lembrar de um personagem marcante na história da igreja primitiva, a pessoa de João Batista, aquele que foi o precursor do Messias, aquele que veio antes de Jesus, anunciando Jesus. Nós vemos que muitas são as passagens que mostram que João Batista, ele pregava pelos desertos, pregava lá nos desertos da Judéia e tudo mais, e a sua mensagem era uma mensagem de convite ao arrependimento. O arrependimento, e ele sempre estava enfatizando que ele, João, batizava com água, mas aquele que viria após ele, ou seja, após ele, João, esse então o batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando de Jesus Cristo. Então, João Batista, um profeta que inclusive foi quem batizou Jesus. Nós vemos isso lá em Marcos 1, de 9 a 13, nós vemos esse episódio. Mas João Batista foi morto. Nós vemos isso em Marcos 6, de 14 a 29. Foi morto, foi decapitado, mas ele fez muitos discípulos. E o próprio Jesus fez menção, depois de João Batista, também do seu ministério, da importância do seu ministério. Ele fez muitos discípulos. E nós, os estudiosos, creem que muitos desses discípulos também se espalharam pela Judéia e por várias regiões do Império Romano. E nós estamos falando da importância dessa citação aqui, porque neste texto que teremos agora desta lição, há a presença de um judeu cristão que
também conhecia até então apenas a doutrina de João. Então ele era um discípulo que seguia a doutrina de João. Nós vemos então no capítulo 18, versículo 23, o texto fala: depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou para toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Aí o versículo 24 já vem isso. Enquanto isso, ou seja, enquanto Paulo estava fazendo essas viagens, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Um parêntese aqui. Paulo havia saído de Corinto juntamente com Priscila e Áquila, um casal cristão, fervoroso, dedicado, e eles viajaram e eles ficaram em Éfeso, possivelmente cuidando daqueles irmãos, cuidando daquele rebanho que estava em Éfeso ali. Então, nós vemos que depois que Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, foi que Paulo saiu para essa viagem pelas partes da Galácia e da Frígia. Então, nesse meio tempo, enquanto Paulo estava fora, chegou esse judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha que interessante. Então nós vimos que era um homem culto. O único texto bíblico que usa o adjetivo de eloquente é nesse texto aqui de Atos, e refere-se a Apolo. Era um homem que falava muito bem, ele tinha fervor, e ele então pregava com afinco, com conhecimento de causa, mas ele faltava alguma coisa. Possivelmente ele não tinha conhecimento do que havia acontecido em Jerusalém, com a descida lá em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, com a questão da morte e ressurreição de Jesus, não tinha conhecimento da perseguição, ou seja, faltava para ele desses detalhes para que ele então pudesse ter um conhecimento claro disso. Quando Áquila e Priscila o ouviu na sinagoga, ele então era uma pessoa tão instruída que ele chegava, ele tinha voz na sinagoga. Quando o ouviu, então resolveram chamá-lo para a sua casa, para a casa de Áquila e Priscila. Então lá eles o explicaram com mais exatidão o caminho de Deus, diz aqui o versículo 26. Então, agora ele tomou conhecimento de que o Messias havia vindo, de que o Messias anunciado por João Batista havia sido morto, ressuscitado, assunto aos céus, mas que deixara o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que teve a descida miraculosa em Pentecostes, estava fazendo toda essa mudança na igreja primitiva. Então nós vemos a história de Apolo, que vai fortalecer muito esse trabalho aí. Então nós vemos, meus irmãos, que é muito importante a gente compreender esses detalhes para que a gente possa ter um conhecimento mais claro da situação. Então, essa terceira viagem menciona esses fatos, menciona um encontro de Paulo quando ele voltou a Éfeso posteriormente com os 12 homens lá, possivelmente também discípulos de João Batista, porque eles também estavam lá, e Paulo, por alguma razão, perguntou para ele: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram assim: nós nem sequer ouvimos de que há o Espírito Santo. Até estranho, né, essa tradução do texto bíblico, segundo Augusto de Nicodemos, porque sendo eles discípulos de João, ou seja, pessoas que conheciam a doutrina de João,
já ouviu falar do Espírito Santo, é claro, porque o próprio João havia falado que eu, João, batizo com água, mas aquele que virá após mim vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João Batista sabia quem era aquele que ele estava anunciando. Sabia que não, ele próprio se declarou que não tinha sequer condições de desatar as suas alparcas, as suas sandálias, mas estava então pregando. Então esses homens falaram isso e então Paulo pregou para eles, impôs as mãos sobre eles e eles então receberam o Espírito Santo também de forma miraculosa e houve manifestação de falar línguas e também de profecias. Nós vemos que esses fenômenos de acontecidos, igual aconteceu em Pentecostes, igual aconteceu lá em Atos 8,17 com os samaritanos, aconteceu com Pedro na casa de Cornélio, lá em Atos 10,44, essas manifestações miraculosas, e que agora aconteceu aqui em Éfeso, com esse grupo dos 12 aqui, na realidade, segundo alguns estudiosos, nós vemos aqui, são situações específicas e que aqui agora estava fechando esse círculo desses grupos que estavam sendo agregados à igreja. Nós vemos primeiramente em Pentecostes, quando nós vimos os judeus, depois os samaritanos, que não eram nem judeus nem gentios, eles estavam numa situação diferente ali, atípica, e eles também receberam o Espírito Santo dessa forma. Nós vemos a situação lá na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo é manifestado dessa forma miraculosa para os gentios, atingindo a todos nós que somos gentios, e agora para esse grupo distinto dos discípulos de João Batista, que realmente ficavam nessa linha intermediária do Velho para o Novo Testamento e que agora estavam tomando conhecimento de que Jesus era o Messias. Então nós vemos que há uma importância grande dessas manifestações, e Paulo, quando ele fala assim, vocês receberam o Espírito Santo quando creram, por quê? Porque há um entendimento, e Lucas deixa isso claro, de que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. E nós vemos então que Paulo ensinou aí, ainda em Éfeso, ele ficou lá falando na sinagoga por uns 3 meses, e depois, como alguns lá não estavam crendo na sua palavra, ele então se retirou lá daquele local, foi para um local que era chamado Escola de Tirano, um local onde era possível ministrar as aulas, as pregações, e diz que Paulo ficou nessa região em Éfeso por cerca de mais 2 anos. E houve um período então que houve alguns fatos de turbulência, como foi o que aconteceu no versículo 23 e 41, que foi a revolta dos ourives, a perseguição e turbulência. Essa revolta dos ourives, nós vimos lá quando a situação de Demétrio, né? Quando vendo que o ministério de Paulo estava fazendo com que as pessoas se convertessem a Jesus e abandonassem os ídolos, aqueles homens que fabricavam ídolos dos deuses, que eram comuns naquela época, naquela região, estavam deixando de dar lucro para eles, então eles movimentaram uma revolta, uma perseguição contra Paulo. E foi a partir disso aí que nós vemos que Paulo decidiu sair e continuar a sua viagem. Então Paulo, no capítulo 20, ele viaja pela Macedônia e pela Grécia, acontece aquele fato lá da ressurreição do Eutico, lá em Troade, aquele que caiu da janela, e Paulo então orou e ele foi ressurreto ali. Paulo, no seu ministério, fez muitos milagres, ou seja, o Espírito Santo de Deus usou Paulo em muita situação, até que por fim Paulo segue decidido a caminho de Jerusalém. Não obstante,
Os irmãos não queriam que ele fosse, mas ele tinha convicção de que ele tinha que ir para Jerusalém. Ele tinha essa missão. E então ele tinha que ir para lá e ele queria que o seu ministério ele fosse completo. E nós vemos o que aconteceu. Nós vemos então que os textos seguintes vão mostrar essa situação final da vida de Paulo, tudo, mas já vai entrar para assunto de outra lição. Nós vemos a importância que foram as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ou seja, uma difusão da doutrina de Jesus Cristo, aquilo que Paulo havia abraçado com tanto apego, com tanta fé, com tanta convicção. E nós vemos que foi muito importante, além de ir e plantar igrejas, nós vemos que ele voltou dessas cidades confirmando a fé daqueles irmãos. E nós então aprendemos muito com tudo que o apóstolo Paulo não apenas é citado sobre ele aqui no livro de Atos, mas também com as próprias cartas que ele escreveu, muitas delas escritas durante essa viagem, algumas inclusive em período que estava na prisão. Então nós queremos encerrar e fazendo da importância que é nós estudarmos esse ministério tão importante para a igreja e nos incluirmos como responsáveis também para a difusão do reino de Deus onde é que nós estejamos. Que Deus possa nos abençoar.